Você está procurando uma inspiração de um bolo retangular ou recebeu uma encomenda aí de um bolo retangular de corte e quer fazer ele bem bonitão, bem detalhado e também com papel de arroz? Então esse é um modelinho de um bolo que eu fiz aqui na minha confeitaria em casa. Então assiste esse vídeo para você ver todo o passo a passo, porque tem muita dica aí e eu vou mostrando todo detalhado para vocês. Oi pessoal, eu sou a Dani, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês essa decoração, não é trabalhosa, já vou adiantando, é super simples e fica uma graça. Testei, fiz aqui, mostrei pra minha cliente, ela super aprovou, então vou mostrar pra vocês esse bolo bem decoradinho. Vai deixando um like aqui pra gente, comenta aqui embaixo e também não se esquece de se inscrever no nosso canal, porque eu tô soltando vídeo toda semana aí pra vocês. Então vamos lá ver esse vídeo? Então vamos iniciar esse bolo. A massa dele é uma massa branca e o recheio eu fiz ele de ninho com Nutella. Essa camadinha branca é o ninho, então eu fiz um ninho bem firme. E depois por cima eu passei a Nutella pura, porque era dessa forma que a minha cliente queria. Ela não queria um brigadeiro de Nutella, ela queria realmente a Nutella. Então eu cobrei o jeito certinho, né? Fiz as contas, calculei e foi assim que eu fiz, com o ninho e com a Nutella mesmo sem fazer brigadeiro. A montagem desse bolo não tem segredo, eu tenho vídeo aqui no canal ensinando a fazer montagem, tanto de bolo com fruta, como bolo normal sem fruta, né, só o recheio mesmo. Então a montagem é bem simples, gente, é camada de massa, molha essa camada. Se você quiser fazer uma barra de contenção com chantininho também é interessante. Depois vem colocando o recheio, coloca o recheio da sua preferência, no caso eu coloquei o ninho e a Nutella. Vem com a segunda camada de massa, né, que essa vai ficar no meio. Depois, novamente, repete o processo até você finalizar a quantidade de camadas e a quantidade ali que bata os quilos que você vendeu. No meu caso aqui, esse é um bolo de 4 quilos e eu fiz 3 camadas de massa e 2 camadas de recheio. Então, ele totalizou com 4 quilos. Ele deu mais um pouquinho, mas enfim. Essa encomenda que eu peguei foi para uma festa para os aniversariantes do mês de uma empresa que eu trabalhei, né? O pessoal acabou encomendando de última hora e foi bem corrido para fazer esse bolo. E eles me pediram que tivesse uma imagem ali com papel de arroz com a foto dos aniversariantes do mês. Então foi dessa forma que eu fiz. Na verdade, eles me mandaram já a foto editada bonitinho e eu só mandei para a gráfica e depois eu fui buscar com a gráfica. É tanto que o primeiro papel ele ficou danificado, tava muito vento aqui e eu tive que trazer ele na mão, né, solto na sacolinha, eu não tinha levado uma pasta. E acabou acontecendo isso, ele rachou. Então é bem interessante quando você for trabalhar com o papel de arroz, você primeiro na hora de retirar, se for você quem vai retirar ou não, ou se for para entrega, ok, porque eles têm a responsabilidade da entrega. Mas se você for retirar, sempre leva uma pasta para você colocar o papel ali normal, como se fosse um sulfite mesmo. Só que ele é mais delicado, né? Um papel comestível que ele pode rachar. Você só não pode dobrar ele, né, por enquanto que ele tá ali seco. Depois no bolo, não tem problema, porque ele vai ficar pegando a umidade do bolo, você pode ir passando a mão com cuidado, só que sua mão tem que estar seca. Mas enfim, daqui a pouquinho eu vou falar da aplicação pra vocês também. Depois eu encomendei novamente, foi bem em cima da hora, mas eu consegui encomendar novamente o papel de arroz e no final deu tudo certo. Para fazer essa decoração, eu comecei com uma pré-camada. E depois eu vou vir fazendo o trabalho de bico, né? No caso, vou fazer o bico com o bico 1M, vou vir fazendo rosetas, porque a minha cliente ela achou interessante fazer dessa forma. Ela me pediu também que esse bolo não fosse de uma cor tão feminina ou tão masculina. Ela queria ali que ficasse bacana para os dois, porque os aniversariantes seriam 2 moças e um rapaz. Então não ficaria interessante jogar para uma cor só, e eles também tinham comprado uns balões de umas cores lá. Então eu tentei chegar mais ou menos na cor que ela queria, do jeitinho que ela queria, pensando também na decoração que eles tinham lá no momento. Então, eu vou fazer ele com 2 cores diferentes. Eu vou fazer na cor de azul e também na cor de um lilás, que foi basicamente ali o tom que ela tentou puxar no próprio papel de arroz, né? Ela tentou trazer esses 2 tons e foi assim que eu fui pensando ali, tendo algumas ideias. Eu testei antes de colocar no bolo. Eu peguei um papel toalha e eu fui desenhando nele para ver se ia realmente combinar. E eu achei muito interessante, mandei a foto para ela, ela também gostou, aprovou e foi assim que eu fiz, né? Com esses 2 tons diferentes. Eu sempre acho interessante perguntar, né, a opinião do cliente, ver como que ele quer realmente, se é isso, se ele gostou da forma que ficou, porque, querendo ou não, se a gente fidelizar esse cliente, ele vai voltar mais vezes.
E nesse caso específico, ela estava um pouquinho confusa, sem saber se iria combinar ou não, de como ia ficar. Então, para o cliente não levar um susto quando chegar com o bolo lá prontinho, o que acontece? É bacana você fazer um modelinho, tentar, se você tiver, né? Se não for um trabalho a mais. Se for algo que dê um trabalho a mais, você também pode cobrar, né? Por esse teste. Às vezes o cliente quer um modelo específico, gostaria de ver uma decoração pronta. Se você tiver o trabalho de fazer, né? Você pode cobrar sim. Mas, enfim, nesse caso aqui, ela só queria saber as tonalidades, se ia ficar bacana ou não. E foi o que eu fiz. Eu coloquei umas rosetinhas, desenhei uma do ladinho do outro, em um papel toalha. E falei pra ela se os tons estavam legal. E ela gostou. Então, acho bem interessante também a gente levar em consideração quando o cliente não tá com um tema específico, quando ele tá um pouquinho na dúvida, porque possa ser que ele não goste da decoração final. Aí, pra você retirar e fazer novamente é um pouco mais complicado, né? Porque depois do trabalho pronto, é um pouco difícil você desmanchar pra refazer. Mas isso também seria em um caso extremo, né? Mas então, voltando pra decoração desse bolo, a gente fez a pré-camada nele. Vim fazendo as rosetas, não tem segredo, gente, pra fazer as rosetas. Vou mostrar daqui a pouquinho, com mais calma, né? Vou explicando pra vocês. Mas você vai colocar o chantilly na manga de confeitar, vai pressionar e pressionando você vai girar da forma que eu tô fazendo no vídeo. É bem simples, pressionou e vai fazendo círculos, que automaticamente o bico ele vai deixando o formato da roseta ali. Não tem um segredo nenhum. Isso serve para basicamente todos os seus trabalhos de bico, né? No caso de flores, que a gente vai estar fazendo, o bico folha, você pressiona e puxa, pressiona e puxa. Cada um tem um jeitinho ali de fazer. Mas pressionou, ele já vai sair no formato, você finaliza. Vai depender de qual o modelo do bico, né? No caso, a roseta a gente finaliza rodando e puxa. Acabou, fica o formato perfeito. A minha câmera, ela parou de gravar na hora que eu fiz a aplicação do papel de arroz. Mas não tem segredo nenhum também. O papel de arroz, ele já vem no formato de colocar no bolo e aplicar, normal. Antigamente, a gente tinha que fazer aquela misturinha, às vezes com glucose de milho, depende do modelinho de papel de arroz. Mas hoje em dia, a qualidade dos papéis de arroz é muito, muito boa. Você colocou, aplicou, ele automaticamente ele pega a umidade ali do bolo e já fica bem bacana, fica molinho. A princípio ele fica esquisito, tá? Não se assusta. Quando você fizer a aplicação, ele enruga todinho. Logo de imediato você vai ver que ele fica todo enrugado, fica esquisito. Mas depois ele pega e começa a alisar. Então, assim, vou falar um pouquinho aqui bem rapidinho da aplicação de papel de arroz, mas eu também já mostrei aqui como que aplica no canal. Mas enfim, vamos lá. A gente vai colocar ele no bolo, vai fazer uma parte lisa no topo. Lembrando que toda vez que você for fazer uma aplicação de papel de arroz, a parte do corante da cor de baixo, no caso o fundo do bolo, que é onde a gente vai aplicar, tem que ser na cor branca, porque senão ele interfere. Vamos supor que eu tivesse com um fundo azul ali, ou um fundo roxo, todas essas letrinhas brancas ali, e até as pessoas, né, da imagem do caso do papel de arroz, elas mudariam de cor, ia transferir pro papel, então não ia ficar bacana. Então vai fazer uma aplicação com papel de arroz, e aí que você faz? Deixa um fundo branco. Foi até por isso que eu comecei a fazer a pré-camada na cor branca e não num tom ali mais perto de chegar da finalização. Esse é um dos motivos. Mas enfim, fez o seu fundo branco, deixou o mais reto possível, você vai vir com papel de arroz, coloca em cima, tenta colocar primeiro meio e depois você vai pressionando com a mão de leve. Pode passar a mão no papel de arroz, não tem problema. Ele não estraga, a não ser que a sua mão esteja úmida ou com algum excesso ali de chantilly. Você encosta no chantilly e passa no papel, aí você danifica. Mas se sua mão estiver sequinha, pode passar tranquilamente a mão no papel de arroz só para ajeitar ele. Depois que ele começar a enrugar, tira a mão, não mexe, porque aí corre o risco realmente de você rasgar. Ele vai enrugar, depois que ele enrugar, ele volta ao normal, fica perfeito. Agora vamos voltar a falar um pouquinho aqui do trabalhinho com o bico. Eu iniciei a segunda cor, no caso foi esse lilás, roxinho. Eu sempre confundo, gente, tudo pra mim é lilás ou roxo. As duas cores é basicamente a mesma cor, uma tem um tom mais escuro, um mais claro. Então, às vezes eu falo lilás, às vezes eu falo roxo. Já comenta aqui embaixo também se você tem essa mania de lilás, roxo ser tudo igual. Comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. E já aproveitando a deixa,
curte esse vídeo, gente, porque dá um trabalhinho pra fazer. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês, se vocês gostam de ver, se os meus vídeos estão ajudando vocês, se é legal assistir e tudo mais. Comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. E também não se esquece de se inscrever no nosso canal, porque eu tô soltando vídeo aí toda semana. Então vamos lá para a finalização desse bolo. E daqui a pouquinho também eu mostro ele bem bonitinho finalizado para vocês. Então a gente está quase finalizando o topo do nosso bolo, fazendo as rosetas no tom de lilás. E o que eu pensei para esse bolo, né? Eu pensei em tentar ali ajeitar as rosetinhas para elas ficarem duas linhas da cor azul e 2 linhas no tom de lilás. Porém, tinha o topo. Então, o que eu pensei? Vou fazer a cor azul um pouquinho mais alta, né? Porque eu, tentando medir, eu vi que caberia 3 fileiras de roseta. Porém, o topo faltaria. Então, eu pensei o quê? Vou fazer 2 fileiras embaixo de azul e 2 lilás em cima. Porque aí, quando você olhar no bolo, dá a impressão mesmo de ter 2 de cada, 2 fileiras de cada. Como se fosse em linha reta, porém, ela tá ali pegando o topo. Então, foi mais ou menos desse jeito que eu segui o raciocínio. Não sei se vocês conseguiram entender, mas enfim, foi isso aí. E foi dando certo, gente. Eu, particularmente, gostei muito desse modelinho de bolo. Os bolos retangulares, eles não têm uma saída muito frequente aqui na minha confeitaria. Mas o pessoal tem gente que não abre mão, principalmente quando é bolo de corte, que no caso esse seria para servir toda a equipe, né? Um bolo de 4 quilos para servir aí a mais ou menos 40 fatias. Então, eles pedem normalmente retangular para ficar mais fácil de cortar. Aí eu acabo fazendo esses trabalhos um pouquinho maior, né? Com a quantidade de quilos maior. E eu já tô finalizando o topo e vou mostrar esse bolo pra vocês como é que ficou. E foi assim que eu finalizei ele. Eu mandei nessa bandejinha, tá vendo? Se vocês gostaram, não esquece de curtir o vídeo. Um beijo e até a próxima!